Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando o programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. No programa de hoje, vamos falar sobre hortas urbanas. A cidade de São Paulo completou em janeiro 468 anos. E um dos principais problemas é a falta de áreas verdes, grande quantidade de prédios que ocupam o espaço e que também gera uma falta de áreas verdes e até conexão com a natureza. E para falar sobre essa temática, eu trouxe aqui a Roberta Mourão, fundadora da Lua Terra, para falar sobre como a gente consegue implementar hortas urbanas nesses 180 mil condomínios do Brasil, esses 30 mil da cidade de São Paulo. Obrigado pela presença, Roberta. Obrigada, Lê, pelo convite, um prazer. Exatamente. Imagina, a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo, né? Mas quantas cidades aí urbanas nós não temos no Brasil que não para de crescer os prédios e, obviamente, na legislação consta ali que o prédio é obrigado, né, a deixar uma área verde. Mas essa área mínima não é... Muitas vezes essa área permeável, tem que ser uma área permeável, né? Nem precisa ter determinado tipo de planta, nada. Muitas vezes é só um solo mesmo, permeável, né? Com aquele tipo de fechamento de solo que a água pode permear. Mas de plantas realmente, né? De árvores, de plantas que atraiam polinizadores, que melhorem a biodiversidade da cidade. Isso, infelizmente, a gente ainda vê muito pouco, mas esse projeto que eu vim falar aqui, que está sendo lançado agora, ele tem justamente esse olhar de identificar essas áreas permeáveis dentro dos condomínios, que muitas vezes são áreas que estão ali só por uma questão de legislação ou para enfeitar o condomínio e transformar esses espaços já existentes em hortas, né? Então, em áreas verdes que não só têm esse benefício do verde, mas que também sejam espaços de produção de alimento, de educação ambiental, de atração de polinizadores, então isso aumenta a biodiversidade e também de tirar as pessoas um pouco de casa, né? Exato. Com esse slogan que a minha empresa tem trabalhado, de mais terra, menos tela, para que a gente consiga conectar de volta as pessoas com a natureza e aí oferecer a série de benefícios para a saúde física, para a saúde mental e para a comunidade, né? Para criar esses laços comunitários que a gente também perdeu muito nessa construção dos centros urbanos. Exatamente, principalmente também agora que todo mundo ficou em casa, acho que perdeu mais ainda nessa conexão ali Sim. com os vizinhos e de sair ali até mesmo no condomínio. E eu lembro que eu li uma reportagem que Chicago, né, adotou essa questão das hortas e dos telhados verdes. E sei que tiveram alguns estudos que até aumentou, quer dizer, diminuiu a temperatura ali na cidade, né, que deu mais qualidade de vida. O que traria de benefício, imagina se de 30 mil condomínios, sei lá, 15 mil adotassem as hortas urbanas ou até mesmo os telhados verdes? Você tem alguns números assim? Bom, a gente fala muito de saúde física e mental, porque isso engloba tudo, né? Então, a gente fala de a pessoa estar mais exposta ao sol, estar mais exposta ao contato com a terra, que ele aumenta a nossa imunidade, a melhora de alimentação, que naturalmente vem quando a gente tem contato com a planta, né? Desde o início, então, a gente acompanhar esse ciclo dos alimentos em natura. E tem essas questões, né, de conforto térmico, do aumento da biodiversidade, eu gosto de falar muito, porque a gente tem uma grande questão aí de, por exemplo, extinção de abelhas, né, que é um inseto extremamente importante para a cadeia alimentar. Se a abelha acaba a vida humana, né? Acabou. Acho que é legal as pessoas saberem disso, Sim, né? E as pessoas ainda têm medo, né, de abelha, então a gente também trabalha essa intimidade que as pessoas perderam com a natureza. Então, as abelhas sem ferrão, né, que são as abelhas brasileiras, quando a gente monta uma horta agroecológica, elas aparecem e as pessoas criam intimidade com todo esse universo. E que antes era um espaço que estava ali sem uso nenhum, né, um espaço subutilizado. Legal. E até mesmo as crianças
criar essa conexão, né, que às vezes elas nem têm, não é nem de retomar, não tem, né? Ale. Não tem a conexão com a natureza. No começo a gente falava na Loa Terra, né, lá em 2017, que o nosso propósito era reconectar as pessoas com a natureza, mas a gente está em São Paulo. Então a gente percebeu que não, que a gente tem que conectar, a gente tem que nunca existiu, né? Não tem. As crianças de apartamento, a gente tem um trabalho de, inclusive, fazer elas terem coragem de colocar a mão na terra muitas vezes, de brincar com tatu-bolinha, sabe? Então é um trabalho que é muito além de produzir alface, né? É um trabalho que tem todo esse olhar. Você falou, né, de dados, tem um dado muito interessante que é que para cada real, para cada uma moeda gasta com áreas verdes, são economizados R$3 em saúde. Olha que legal. Então a gente está falando também de saúde mental, né? Que agora na pandemia a gente teve esse assunto aí muito em alta, porque a gente tira as pessoas de casa, a gente promove esse encontro com os vizinhos, a gente coloca essas pessoas para tomar sol, para ter essa relação com as plantas, que já está comprovado, né? Tem médicos aí pelo mundo que já prescrevem horas de contato com a natureza. Então, todo mundo brinca, né, dos eco-chatos, mas quem não gosta? Né, ninguém vai falar, eu não quero uma horta, isso é uma porcaria. Exato, quem não gosta de fazer uma viagem e estar ali, né, imerso à natureza, é tão gostoso, né? Você sente uma diferença até energética, né? E ali no condomínio, com certeza. Imagina, todo mundo o dia inteiro, até as crianças de celular, computador, né? Então, isso é aquele momento de ela relaxar, né? Inclusive dentro do programa Nossa Horta, que a gente está lançando esse mês, né, com a Alelo, a gente tem um programa chamado Pequeno Jardineiro. Então, os condomínios aí que tem muita criança, eles podem optar. Então, a Loa Terra presta esse serviço de dar aula de jardinagem dentro do condomínio para as crianças. Legal, legal. Tá? Então, para todo mundo descer e brincar na horta, aprender a plantar, semear. Já que você está comentando sobre a Loa Terra, a gente foi conversando sobre outras coisas e eu esqueci de perguntar. Me conta aí para o público o que a Loa Terra faz. A Loa Terra planta conexão com a natureza. Então, a gente, a partir das hortas, né, a gente desenvolve uma série de conteúdos e atividades. Então, a gente dá cursos, palestras e também esse trabalho de implantação de hortas. E a partir da horta, a gente consegue fazer desdobramentos para a área de compostagem, para a área de alimentação. Então, a horta é o nosso sala de aula, é nosso campo de trabalho. E a gente consegue, dentro da horta, trazer, inclusive para dentro do condomínio, essas questões, né, de compostagem, de melhorar a alimentação dos condôminos. Então, a Loa, durante muito tempo, trabalhou com o carro-chefe, que é um projeto que chama Viva o Ciclo Vivo, que a gente organiza o ciclo do alimento dentro do ambiente urbano, né, em compostar, cultivar, comer. Então, a compostagem do alimento gera um adubo que a gente usa na horta e a gente colhe o que a horta produziu para melhorar a alimentação. Fecha o ciclo, né? É o ciclo do alimento, a gente fecha. Isso na natureza, isso acontece sozinho. Dentro do ambiente urbano precisa de uma organização, né? Porque a gente não tem isso dentro da nossa rotina, a cidade não está preparada para isso, a gente não tem política pública ainda de compostagem, de espaços verdes produtivos. Então, a Loa Terra veio nesse lugar de organizar esse ciclo. Então, a gente tem o Viva o Ciclo Vivo, a gente desenvolve programas também em parceria com escolas, com empresas e com o Sesc São Paulo já há bastante tempo. E agora estamos lançando esse projeto, que eu falei aqui 2 vezes, mas eu não expliquei, né? Então, esse projeto Nossa Horta, ele nasce em parceria com o Grupo Lelo, que tem o objetivo de levar hortas para dentro dos condomínios da Lelo, não só, né? A Lelo está dando um suporte para a Loa Terra para organizar esse plano de negócio, mas a gente vai para o mercado para atender todos os condomínios que queiram ter uma horta. Os condomínios Lelo vão ter aí um benefício de descontos, de um kit que vai receber junto. Então, tem uma série de benefícios que nasceram na parceria com o Lelo Lab, que é o laboratório da vida em comum que o Grupo Lelo criou. Então, é uma equipe maravilhosa, tem urbanista, sociólogo, um pessoal super ligado na vida em comum. Então, Nossa Horta nasceu dessa parceria
E esse ano é o nosso ano de estreia, então a gente quer entrar aí no máximo de condomínios e a gente acredita que, num primeiro momento, muitos condomínios, né, todo mundo quer, mas a gente tem esse trabalho também de, aos poucos, mostrando os benefícios disso na prática. Exato. Então, é um condomínio que vai contar a sua história e daí o outro vai começar a ter mais interesse. Então, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz. E como que funciona na prática? Um condomínio contratou vocês, como inicia, como finaliza? A gente tem uma etapa de diagnóstico, então a gente já tem um formulário pronto no site da Loa Terra, que a pessoa entra lá, pode ser um morador, pode ser um síndico. A pessoa entra e preenche esse formulário com umas informações básicas que a gente já consegue mais ou menos mapear o tipo de condomínio, o que dá para fazer, né, a partir de quanta de área verde tem, quantos moradores. E aí a gente faz uma visita, ou dependendo das fotos que a pessoa mandar, a gente nem precisa fazer a visita, a gente já consegue avaliar a área que tem, porque precisa ser uma área de pelo menos 5 metros quadrados, que receba a luz do sol por pelo menos 4 horas por dia e esteja perto de um ponto de água. Então, a maioria dos condomínios tem esse espaço. Normalmente fica no térreo ou vocês pensam em fazer no rooftop, né? Dá para fazer nos dois. Nos dois. Dá para a gente fazer tanto em solo, a gente transforma um jardim existente em horta, quanto a gente fazer um plantio modular. Então, a gente vai para um lugar que é piso frio, que não tem nada, que é pedra, aquele calor do cão quando está sol. A gente coloca a horta modular. Legal. E tem alguns alimentos específicos, os que mais pegam, que é o padrão ali de plantio ou não? Na horta agroecológica, a gente gosta de misturar, né? E, inclusive, isso também tem um ensinamento da gente mostrar que, na natureza, a diversidade gera o equilíbrio. Legal. Então, quando a gente mistura espécies, isso também é uma desconstrução que a gente trabalha, porque a gente fala em horta e as pessoas lembram, né, daquele monte de alface enfileiradinha com a terra exposta. A nossa quadradinho, né? O retangular, né? A nossa horta é um jardim comestível. Então, a ideia é realmente misturar folhas de salada com ervas medicinais, com ervas aromáticas, porque elas se ajudam, né? Uma planta ajuda a outra. E ter sempre diversidade, ter sempre uma colheita disponível, a gente ensinar as pessoas a usarem as ervas e temperos. Então, não é uma horta só de alfaces alinhadas, né? É mais que isso, é um espaço muito rico. E a gente trabalha com esse olhar da agroecologia, né? Que ao mesmo tempo que a gente produz alimento, a gente está cuidando da cidade e a gente está cuidando da natureza. Você falou assim, de longe não é uma horta, né? Quando nós apresentamos a solução do Muda, ao longo dos anos a gente foi percebendo os outputs, né? O que a gente gera de benefício. E não é simplesmente uma coleta, né? É muito mais isso. A gente, inclusive, gera esperança para as pessoas. Né? Porque... E um impacto social, exato, né? No seu caso, que é super exato. relevante. A pessoa, sabe, ela fica tão indignada com todos os problemas do mundo, que aí quando ela tem a possibilidade de fazer alguma coisa, ela fica esperançosa, ela dorme com a cabeça mais tranquila, pô, que legal, já tô fazendo minha parte. Tem a questão de, por exemplo, ela começar a fazer a coleta seletiva e com isso desperta nela uma sementinha do bem. Irreversível. Né? Exato, e aí ela vai, vai fazer horta, aí depois ela vai procurar equipamentos para economizar água e energia. Então, acho que isso que é o legal do seu projeto, a gente inspira essa transformação, exato. A gente convida de um jeito sedutor, organizado, bonitinho, que funciona. Mas o objetivo final são vários, né? São muitos. São muitos, né? Inclusive, o Nossa Horta, a gente trabalha com um modelo de negócio que tem sempre uma contrapartida social. Então, a gente tem essa parceria com o pessoal do Grupo Lelo, de que para cada 10 hortas que a gente puser em condomínios, a gente vai entregar uma em condomínio de moradia popular. Legal. Porque aí a gente trabalha, inclusive, um outro fator da horta, que é a segurança alimentar, né? Então, a gente aí consegue levar para condomínios que não podem pagar, porque é óbvio que tem um custo, né? Sim. O projeto Nossa Horta, ele tem um custo. E qual que seria? Para um condomínio de 100 e poucos apartamentos, dá uma média de R$10 por mês por morador. Super barato. É super barato. Então, se você imaginar, né, o quanto que você gasta aí de
tempero, de saladas e tal, a gente consegue inclusive devolver isso em colheita. Ah, que legal. Então a gente está muito animado aí com esse primeiro ano de atuação. E aí então, bom, vocês fizeram o projeto, identificaram o local, e aí... E aí, voltando, né? Então a gente faz o diagnóstico, aí faz a implantação. Então nessa implantação, no caso mais comum, que é o condomínio ter um jardim, que é só um jardim que está lá ornamental, então a gente vai tirar todas essas plantas daquele espaço, transplantar, né? Replantar isso em outro lugar, porque a gente não joga nada fora. A nossa ideia é sempre utilizar ao máximo tudo que a gente coloca dentro do projeto. Legal. E aí a gente prepara o solo para o plantio. E esse plantio, ele se dá num evento comunitário. Então, é uma ação que a gente convida os moradores, a gente Normalmente convida... dia de semana, final de semana? Geralmente é sábado, né? Domingo que o pessoal tá, e aí pode levar as crianças, o pessoal de terceira idade também, que é uma atividade muito legal para todas as idades, né? E aí a gente faz, então, um evento que é um plantio didático. Então, a ideia nesse dia é que a minha equipe não plante. Legal. Quem vai plantar são os próprios moradores, porque aí a gente já faz um passo, né, de convidar essas pessoas, porque São Paulo tem muito isso, né? Aquele jardim que está escrito não mexa, não pise na grama. Não, então o nosso é o contrário, mexa, né? Pise aqui, isso é seu. E as pessoas têm que desenvolver essa intimidade com a planta, para ela poder cuidar, para ela poder colher, para ela poder usar. Deve ser uma troca muito legal, né? Porque o pessoal, por exemplo, da terceira idade já fez muito isso, né? Sim. Era a realidade deles, então deve trazer vários... E que é um saber que aqui, hoje em dia, é super desvalorizado. Então, você traz de volta esse reconhecimento desses saberes, né? E aí, vocês implementaram ali a horta, e aí como funciona o pós? E aí, a gente, depois de uma semana, faz uma visita para dar uma olhada, o que foi, o que não foi. É óbvio que nem tudo vai ficar 100% bem, né? A gente tem esse olhar de... um tempo de adaptação da planta. Depois a gente oferece um suporte remoto. Então, dentro do condomínio, a gente conversa ali com a comunidade, sente quem tem mais interesse no projeto. Tem um embaixador, um líder? Tem um embaixador. É o guardião da horta. É o guardião da horta. E aí essa pessoa vai ter um acesso livre com a minha equipe para tirar todas as dúvidas que aparecerem. E uma vez por mês, aí a gente vai presencialmente no condomínio para fazer um manejo didático, né, que a gente fala. Então, chama todo mundo, conversa como que está indo isso, como que colhe aquilo, como que eu uso isso aqui na cozinha. Então, sempre a ideia é a gente promover, usar a horta como um espaço de as pessoas se encontrarem e a gente compartilhar os saberes e as alegrias, né, que é o plantio, a colheita. E aí, aí teve o início do projeto, teve o plantio, vocês voltam... E aí tem um momento que finaliza a prestação de serviço ou tem manutenção inclusa? Como funciona? A ideia é a gente fazer um período mínimo de 3 meses, sabe, Ale? Porque é muito comum, o pessoal faz a horta, porque é uma delícia, né? Sei lá, e plantar. Só que a gente acha que é muito importante esse período de 3 meses, que é para as pessoas pegarem o jeito, sejam os moradores que se engajem super bem no começo ou os funcionários que já cuidam das áreas verdes. Então, a gente oferece essa formação para que o projeto possa continuar, né? Legal. Então, o mínimo é 3 meses que a gente faz, que aí a gente pode dar esse suporte por 3 meses até que a coisa ande. E essa mensalidade, a assinatura básica do Nossa Horta, o condomínio pode continuar pagando. Aí é um valor menor, porque esse valor inicial tem um valor de implantação. Depois é um valor bem mais baixo, que é só esse suporte remoto e uma visita mensal. Pô, que bacana. E vocês pensam em expandir para compostagem, para fechar esse ciclo no condomínio também? Claro, né? A gente vê muito, Ale, essa questão do resíduo como recurso. Então, tanto o resíduo de poda, então os condomínios que fazem a para de grama, que cortam os galhos e que hoje em dia é um horror. A gente que trabalha com isso, a gente vê um monte de poda vegetal colocada dentro em sacos de lixo preto, indo para o aterro. Exato, absurdo. E isso é somente uma organização, é somente a gente colocar num lugar sombreadinho, fazer o empilhamento correto
Em alguns meses a gente vai ter ali uma terra vegetal de altíssima qualidade, que inclusive é um insumo que a gente compra para pôr na horta. Então é um resíduo que é um recurso super valioso para as áreas verdes. Então a gente tem esse objetivo de começar, às vezes, né, porque a gente ainda tem em São Paulo um receio em relação à compostagem de alimento. Então começar com resíduo, compostagem de poda, mostrar que é simples, que funciona, e num segundo momento entrar com a compostagem de resíduo alimentar. Legal. Porque aí a gente gera um adubo maravilhoso para a horta. Você sabe que no Parque Ibirapuera, foi meu primeiro trabalho, né? Eu era guia do Parque Ibirapuera. Eu fazia toda a visita com as crianças e tudo mais. Tinha um problema gigantesco lá que as pessoas vinham ali as podas, porque o pessoal do parque deixava ali, né? Sim. E reclamavam. Não, tem que limpar isso, tá? Isso tá sujo. Mas porque não sabe, Ale. Exato. Mas isso, assim, aos poucos a gente vai transformando o olhar e a relação com o que é sujeira, né? Exatamente. O que é sujeira? A pessoa vai lá, mexe na horta, sai com a mão cheia de terra. A gente, né? Isso tá sujo. E isso com crianças, a gente tem um super problema, assim, porque a criança gosta, é a família que vai lá. Então, é uma mudança mesmo de relação. Eu vou ter trabalho para limpar essa criança. Tem que ficar feliz que a criança está cheia de terra, né? Isso é muito bom para a nossa saúde. Exatamente. Inclusive de qualidade de alimentos também, né? Porque, obviamente, que aqueles alimentos ali serão orgânicos, né? Tudo orgânico. A gente usa só desde o substrato que a gente coloca, as mudas e o manejo. Então, a gente também ensina a fazer, por exemplo, repelentes naturais em casa, com o que a gente tem em casa, sabão de coco, pimenta, casca de cebola. Então, a gente tem aí uma série de receitas e a ideia é a gente também compartilhar esse conhecimento que a LOA vem acumulando aí desde 2017. Então, a gente tem muitas receitas, né, de alimentos, com aproveitamento integral de alimentos. Então, também essa parte da cultura alimentar. Então, a gente também, aos poucos, e de um jeito muito afetuoso e amoroso, vai entrando nisso, né? Não vamos falar, você tem que comer melhor. É falar, olha que delícia que é você colher um manjericão e colocar no seu macarrão, né? Ao invés de colocar um molho super industrializado. Exatamente. Ou cheio de agrotóxico. Ou cheio de agrotóxico. Legal. Nossa, muito legal, Alberta. O papo, maravilhoso. Fiquei empolgado, quero implementar no meu condomínio. Ai, vamos! Nossa, super legal. Você cuida do resíduo. Exato. E a gente cuida de transformar esses jardins aí, Com que certeza. tem tantos em São Paulo, assim, é um absurdo. Às vezes o próprio condomínio não sabe que tem. Esse potencial. Um espacinho sempre tem. Sempre né? Quando a gente vai Ale. implementar coleta seletiva, o síndico fala, não tem espaço. Fala, eu te asseguro que tem. Tem sempre um espacinho. E de área verde, então, com certeza, né? Te agradeço muito pelo papo. Se você quiser deixar um recado final aí pro pessoal, acessar site, Instagram, fica à vontade. Eu quero, oba. Bom, o nosso Instagram da Loa Terra é @loaterra. O nosso site é loaterra.com.br e para os condomínios que tiverem interesse, dentro do nosso site tem esse formulário que automaticamente quando preenche a gente já entra em contato e já começa esse processo de verdejar e tornar a cidade com muitos jardins comestíveis e produtivos. Com certeza. No Brasil são 180 mil possibilidades. Olha! Nossa, só cidades são 30 mil possibilidades. É um impacto ambiental enorme. Com certeza. Desejo muito sucesso, tá, Alberta? Obrigada, Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Bom, gente, estamos finalizando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o conteúdo, que inclusive agora também está em formato de podcast, né, no Spotify e outras plataformas. Não esqueçam, sustentabilidade começa em casa.